5 hábitos indispensáveis para um cristão. Bom, você que entregou sua vida a Jesus e resolveu seguir todos os seus mandamentos à risca, então vai valer a pena você ficar até o fim desse vídeo, então eu recomendo muito. Opa, eu sou o Nag e bom, um estudo aponta que 86% dos brasileiros se dizem cristãos. Mas bom, o que seria isso? O que seria ser cristão? Seria ir na igreja uma vez por semana, ouvir o louvor, orar antes de dormir? Não, não, não. Eu lamento, mas se as coisas fossem tão simples assim... Pois bem, o relacionamento com Deus é algo muito mais complexo e não tem como responder isso em poucos segundos, em uma resposta curta. Não, veja que essas coisas todas citadas antes são sim de suma importância, elas fazem parte do relacionamento com Deus, mas elas por si só são incompletas. Lembrem que obras sem fé são vazias e não existe fé que não tem fruto, entende? Dito isso tudo, eu separei uma lista de 5 hábitos que são fundamentais, extremamente importantes e necessários na vida de um cristão. Sim, primeiramente que eu quero deixar claro que eu não vou fazer por ordem de importância nem nada do tipo. Eu vou explicar na ordem que for mais fácil para vocês entenderem, sacou? Bom, vamos começar por um bem óbvio, na verdade. Não tem como ser mais direto que isso, ler a Bíblia. Bom, é meio óbvio o porquê vocês devem ler a Bíblia, não é? Ah, mas eu não sinto vontade, não consigo prestar atenção, mimimi. Tá, vamos lá então. É provável você não sentir vontade de ler a Bíblia no começo. Eu digo isso por experiência própria, afinal eu comecei a ler faz pouquíssimo tempo mesmo. E sim, eu detestava a ideia de ter que ler a Bíblia, eu achava um saco, sinceramente. Mas não é. Com a medida que tu vai se aprofundando, lendo e conhecendo cada vez mais a lei de Deus, tu vai começando a gostar, a ter gosto por aquilo e acaba se tornando como se parte da tua rotina. Todo dia tu vai ler a Bíblia, todo dia tu vai absorver a palavra e ponto, tá perfeito. E bom, meu amigo, pode ser que demore um tempo, tá? Tu pode ficar um bom tempo lendo sem vontade, mas assim, uma hora aparece, vai fundo. E bom, por que é tão importante, por que é tão necessário ler a Bíblia? Bom, eu vou falar de um jeito bem direto. Tu precisa conhecer o cara que te criou. É meio óbvio, né? É assim, a ideia principal da Bíblia é realmente trazer reflexões, trazer histórias, mas as histórias que edificam a alma, as histórias que fazem conhecer a tua origem. Agora uma coisa bem interessante. Bom, digamos que tu acha um cara na rua que tu nunca viu na vida. É um cara que te parece muito estranho. E assim, ele pede pra ir morar na tua casa contigo. Bom, tu aceitaria, mesmo sabendo que tu não conhece o cara, tu não sabe nada sobre ele. Tu aceitaria? Deu pra entender onde eu quero chegar? Bom, você conhece Deus? Na própria Bíblia tem um versículo bem interessante aqui, ó. Apartai-vos de mim, pois nunca vos conheci. Você acha mesmo que Deus vai deixar alguém que ele não conhece entrar no céu? É óbvio que metaforicamente, porque Deus conhece todos os seres vivos, mas como Deus vai deixar alguém que nunca serviu a ele, nunca honrou a ele e nunca conheceu a ele, ou que ele nunca conheceu, entrar na sua casa? Amigo, é claro que é necessário que você leia a Bíblia para conhecer o caminho que você está seguindo. Você por um acaso sabe muitas coisas que Deus fez que você talvez não consideraria certo? Muitas pessoas têm uma visão de, Deus é amor, Deus perdoa todas as coisas, mas Deus também é justiça. E na Bíblia fala muito isso, por isso é tão necessário que você veja isso, para que desconstrua a imagem de um Deus que é só amor, um Deus que não age com justiça, porque esse Deus não é real. Deus age com amor, mas também com justiça. Nunca esqueça disso. Por isso é de suma importância que você realmente se comprometa com a leitura bíblica para que você entenda todos os caminhos de Deus. Beleza? Também tem a questão que a Bíblia é alimento para a alma, claro, faz muito bem você ler a Bíblia, tem estudos que apontam isso, que você lê pelo menos umas 4 vezes por semana já muda seu jeito de pensar, então é incrível, é algo que transforma assim, literalmente, não só por dentro, mas também por fora. Então, ficou claro o que eu quero dizer aqui. Bom, vamos pro próximo tópico agora. Oração constante, isso é, intimidade com Deus. Ah, Nag, eu falo com Deus antes de dormir, depois que eu acordo, beleza, isso aí tá de boa, tudo bem, é ótimo. Mas assim, você busca ele em momentos livres do dia a dia, e mesmo em meio em outras atividades, você tira um tempinho pra falar com Deus? Será mesmo? Vejamos. Você nunca disse que a sua vida é de Deus? Então, você precisa entregar o seu dia inteiro a Deus. Sempre que tiver oportunidade, fale com Ele. Ele adora, Deus ama.
Um filho que é próximo, um filho que não esquece do pai, o filho que sabe de onde veio e por isso o filho se dedica ao pai. Pode ser que você seja muito ocupado e realmente não sobre muito tempo no seu dia a dia, mas assim, fale com ele enquanto trabalha, enquanto dirige, enquanto anda de bicicleta, enquanto caminha, que seja, em qualquer momento, em qualquer outra atividade. Você sabe que Deus é seu amigo e ele tá lá pra falar com você. É uma conversa entre amigos, normal, não precisa de performance nenhuma, entende? Tantas vezes no nosso dia nós tiramos tempos para conversas banais, conversas que não edificam em nada, que às vezes até afastam de Deus, e nós nem percebemos que passamos horas falando coisas erradas, e ainda assim nós não deixamos tempo nenhum para Deus, o que é terrível, é muito preocupante. Nós precisamos repensar nossas atitudes e mudar no que está errado. Como eu já disse antes, não precisa ser uma performance bonitinha ou palavras bonitas, não precisa de nada disso. Seja só uma conversa totalmente direta e totalmente verídica, não algo forçado que você mesmo não falaria normalmente. Fale do jeito que você falaria com seus amigos, mas não de um jeito vulgar, óbvio, é Deus. Mas assim, visto que Deus te escuta o tempo inteiro, também não fala bobagem na frente dos teus amigos. Então é isso. Deus ama um filho que não esquece dele, que tem intimidade com ele e que jamais vai abandonar ele, independente das condições. Então, sim, você precisa sim conversar com Deus do seu dia a dia, tipo, o tempo inteiro, o tempo que der. Beleza? Fechou. Bom, o próximo tópico vai dividir opiniões, porque, né, renúncia. Esse aqui vai ser bom. A renúncia pode servir de diversos jeitos e pode ser necessário de diversas maneiras, até que dolorosas. Tipo, tu vai ter que parar de querer certas coisas porque essas coisas te afastam de Deus. Logicamente você não precisa se afastar mais de Deus, você precisa fazer o contrário disso e por isso você vai evitar essas coisas. Talvez também os seus sonhos podem te afastar de Deus ou fugir do teu objetivo e tu vai ter que desistir deles. Ou talvez certas pessoas não deveriam estar na sua vida e você vai ter que abrir mão. Pois é. Dá pra ver que na prática é bem difícil. Olhando assim, é um bicho de 7 cabeças e realmente é muito difícil. Mas assim, me entenda, você não pode ter uma vida dupla. Uma vida que, em caso você prega o evangelho com os seus vídeos no YouTube, igual eu tô fazendo agora, você faz tudo que agrada a Deus, mas aí você sai na rua, sai pro trabalho, pro colégio, e assim, você chega lá, tem conversas erradas que não edificam a Deus, mas pelo contrário, afastam as pessoas e a você mesmo de Deus, entende? Se você tiver uma vida dividida, de nada vai valer a vida que você vive dentro de casa fazendo o bem e fazendo as coisas que Deus gosta, entende? E bom, eu digo isso por experiência própria. Eu tenho um sério problema fora de casa, porque eu me deixo muito me levar por companhias e também levo os outros a falar bobagens. O meu humor é meio estranho e bom, se Deus quiser eu vou conseguir resolver isso, porque é muito problemático. Então eu vou estar aprendendo com o meu próprio vídeo hoje. Sobre sonhos, olha, pode ser que você queira ser um jogador de futebol, assim como eu queria, mas assim, não esqueça de uma coisa, os planos de Deus são melhores que os seus, estão acima dos seus. Se você tiver algum chamado para alguma coisa, é óbvio que você vai ter que abandonar os seus sonhos. Sobre pessoas, é um assunto bem delicado, talvez eu faça um vídeo sobre isso futuramente. Mas, dito tudo isso, não esqueça, renúncia é algo diário. Quem quiser me seguir, tome sua cruz diária e me siga, entende? A sua vontade é carnal e por isso você tem que tomar cuidado com tudo que você quer fazer. E a vida vai ser cheia de renúncias, mas confia que no final vai valer a pena. Cuidado para que seu amor não esfrie e você não coloque as coisas da carne acima das coisas do espírito. Em seguida, no próximo tópico nós temos espalhar o evangelho. Amigo, não entenda errado. Jesus não disse que espalhar o evangelho era opcional, não é um mandamento, pelo contrário. E assim, você não espalhando o evangelho quando pode, você tá pecando, você sabe disso, não é? E bom, se como semelhante ao meu caso, você tem vergonha, é um pouquinho introvertido como eu sou, cara, dá um jeito de acabar com isso daí. Eu também tô tentando fazer isso, justamente por isso que eu tô aqui. Porque, assim, como eu posso dizer, meio que, bom, essa timidez, esse nervosismo todo pra falar com alguém pode soar como algum tipo de covardia. E é isso que o mal quer que aconteça, que você seja covarde, que você não tenha coragem de espalhar o evangelho. Entenda uma coisa, antigamente os profetas de Jesus que espalhavam a palavra simplesmente eram mortos e torturados de formas horríveis. Hoje em dia esse tipo de coisa simplesmente não acontece mais, eu espero que não aconteça mais. Mas assim, entenda, você tem uma arma de alcance global aí na sua mão.
Você sabe quantas visualizações, quantas almas você pode alcançar com esse celular aí, com esse trambolho que tu passa o dia inteiro jogando LOL? Não desperdice o que pode ser a maior oportunidade de espalhar o evangelho que o Senhor te deu. Valorize isso aí e usa para algo com uma finalidade para Deus. Você não precisa fazer um vídeo absoluto de cinema, como esse vídeo é incrível. Não, você só precisa espalhar a palavra do jeito mais simples possível. Só espalhar é a única coisa que você precisa fazer. Entendido? Beleza, agora vamos para o último, mas com certeza não menos importante, que é o jejum. Confesso que eu fiz isso uma vez e, bom, foi bem difícil sim, eu sou esfomeado e isso é terrível. Se Deus quiser eu vou conseguir melhorar. E sim, esse vídeo também é pra me ajudar, porque eu tô fazendo umas coisas aí meio duvidosas. E bom, eu não vou fazer um tutorial elaborado de como jejuar, aprenda agora como jejuar, eu vou te guiar. Não, eu não vou fazer isso porque eu também não tenho muita experiência nisso. E bom, eu vou deixar isso por vocês, por conta de vocês. Vejam vídeos aqui no YouTube que explicam bem como funciona, que vocês vão entender facinho. Eu também tô precisando, então verei também em breve. Mas o que é o jejum? Bom, o jejum, ele é um estado que você se abstém de alimentos, água e coisas em geral que alimentam a carne. Isso é celular, entretenimento, esse tipo de coisa. É um tempo que você dedica exclusivamente para Deus, entende? E por isso que ele é tão importante. É um tempo que você reconhece que Deus é a única dependência da sua vida. Você só precisa dele. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha ficado bem claro e que esse vídeo tenha te ajudado a entender o que são os fundamentos de um cristão. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, ou talvez você pode pesquisar por conta própria no YouTube ou no TikTok. Lá tem umas respostas bem elaboradas, tem um pessoalzinho de Deus aí que faz uns bagulho da hora, e inclusive eu me inspirei em uma sequência de vídeos que eu vejo a criar esse canal. E vale muito a pena, eu recomendo demais, e é um ótimo passatempo espalhar a palavra. Então é isso, fiquem com Deus e amém.